para você. O coração está acelerado nessa terça-feira. Dentro de instantes, a CBF sorteia os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelas competições continentais, começa hoje a última rodada da fase de grupos. Sem Jorginho, que quebrou o dedão do pé, o Flamengo quer manter a liderança geral da Libertadores contra o Cusco, no Maracanã. Já o Mirassol busca o empate contra o Lanús, na Argentina, para confirmar a liderança do Grupo G. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo garante presença direto nas oitavas, se vencer o Boston River no Morumbi. Na Vila Belmiro, o Santos sonha com os playoffs, mas para isso acontecer, precisa bater o Deportivo Cuenca e torcer por uma combinação de resultados. No Sul, o Grêmio disputa a liderança do Grupo F com o Montevidéu City Torque. No Corinthians, a política agita os bastidores do clube com a expulsão do ex-presidente André Sanches. No Palmeiras, Paulinho foi denunciado no STJD e pode pegar até 6 jogos de suspensão devido à comemoração do seu gol no Maracanã. E no encerramento da 17ª rodada do Brasileirão, o Coritiba derrotou o Bahia por 3-2. Resultado que deixa o mito Rogério Ceni bem pressionado no cargo. Um momento de dificuldade, sim, como você falou. Qualquer time que fique 8 jogos sem vencer. Acho que 5 ou 6 de campeonato brasileiro, né? Pô, é pesado. Agora, eu não conheço nenhuma maneira de sair que não seja pela força interna de todos ali, né? Eu acho que é dessa maneira que a gente tem que se ajudar um outro e ajudar dentro de campo com comunicação em momentos de dificuldade, em momentos que você tem que marcar a jogada adversária. O campeonato como um todo está muito aberto, né? Muito disputado e essa oportunidade de jogar em casa e de fazer os 3 pontos nesse momento era fundamental, porque a cada rodada que passa tem menos pontos em disputa, né? E aí é como se estivesse começando um campeonato com todo mundo quase empatado, só que não tem mais 38 rodadas para jogar, tem 22, agora tem 21, né? Neste momento não posso fazer uma avaliação positiva, mas posso entender que o trabalho está numa direção boa, que poderemos atingir boas coisas ao longo da época. O que é que são essas boas coisas? São tantas que não interessa especificá-las. O treinador não vai entrar em campo para botar a bola para dentro. Quem está dentro de campo somos nós, jogadores, que devemos fazer os gols. Infelizmente, não conseguimos. E o que é que eu tenho que te dizer? Dorival só tem uma semana aqui. Já deu para ver a cara do Dorival nos 2 jogos, é diferente. O São Paulo tem posse de bola, o São Paulo consegue jogar. A questão da comemoração, isso acontece no meu estádio também. Eu acho que faz parte do futebol, faz parte do jogo, entende? Eu não acho... Aliás, quem sou eu? Eu sou uma dirigente, mas quem tem que determinar o que é correto ou não é a arbitragem, não é? Eu acho que toda comemoração, ela é comemoração respeitosa. Eu não acho desrespeito você comemorar a forma que foi comemorado ontem a vitória do Palmeiras. Houve a utilização do cartão corporativo, nem sequer o próprio representado nega isso. Então o que se apurou foi a conduta, não se apura valores. A conduta utilizada é que acabou gerando esse tipo de consequência. Ronaldão, aquele bom dia, uma excelente terça-feira para você. A limpeza parece que está acontecendo de verdade no Corinthians. É verdade, menina Renata, potão de açaí. Um bom dia a você, bom dia para esses cavalinhos, perninhas. E vou dizer mais, vai vir mais gente. A limpeza não vai parar só aí não, menina Renata, precisa limpar. O Dua Lipa já passou por isso, o André já passou por isso, tem que vir mais gente. E o próprio Duílio também, com o irmão dele, que é administrador, o Adriano, é outro, tem que vir também, porque aprendeu a fazer conta agora. Tem que todo mundo entrar naquele, sabe aquele sabão que jogaram lá? Todo mundo vai entrar lá, vai limpar. Você pode ter certeza disso, minha Renata. Muito bem. Edu, o Flamengo nem teve tempo para lamentar muito a derrota do último final de semana no Brasileirão. Já tem jogo pela Libertadores em casa contra o Cusco. E no Brasileirão, o Coritiba bateu o Bahia e tirou a posição do São Paulo do Cicinho. Bom dia para você, Renata, meus amigos aqui. O Flamengo tem que responder, dar uma resposta imediata, né? Principalmente vindo de uma derrota, né, no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo agora é Libertadores.
Agora, o Curitiba me surpreendeu, Renato. Primeiro tempo não jogou bem, mas depois o time do Fernando Seabra conseguiu em 15 minutos fazer 3 gols na equipe do Bahia, do Rogério Ceni. Rogério Ceni, abre o olho, hein, meu amigo. Que coisa! Cicinho, bom dia. Você também já mudou a chave, volta para a Sul-Americana, jogo em casa contra um time que não é lá tudo isso, o Boston River. E o São Paulo precisa se concentrar em outro campeonato. Preparado? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Assim, o São Paulo, às vezes, ele prega algumas peças, né? Em jogos fáceis assim, consegue complicar. A esperança do torcedor é que essa noite isso não aconteça. O São Paulo prevaleça e jogue o bom futebol que jogou o primeiro tempo contra o Botafogo. Se fizer isso, vai conquistar a vitória e vai classificar em primeira aí, tranquilo, sem problema nenhum. Só um spoiler, atenção! Negrão, é o seguinte, já temos vários confrontos de Copa do Brasil definidos, um deles, o programa vai explodir até a Copa do Brasil. Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional. Já nas oitavas, o meu Colorado contra o timão do Ronaldo, hein? Tem que repetir o que foi no Brasileiro, 1-0 pro Inter na casa do Corinthians, gol do Bernabéu. Ai, ai, ai. É o seguinte, já vamos contar todos os confrontos. Agora a gente vai começar com o Campeonato Brasileiro, porque o Coritiba até saiu atrás no placar em casa pro Bahia, só que virou em 3-2 o jogo e o Coritiba pegou a posição do São Paulo na tabela. Agora é G6. Todos os olhos dentro do Couto Pereira miravam a parte de cima da tabela do Brasileirão. Quem vencesse ficaria apenas 1 ponto atrás do 4º colocado, o Atlético Paranaense. E tinha astro da NBA no meio dos 20 mil torcedores presentes no estádio. Gui Santos estava em um camarote com a noiva Júlia Laurens, torcedora do time paranaense. As coisas não foram como o casal queria no primeiro tempo. O Bahia, do pressionado Rogério Ceni, dava as cartas. William José encontrou o Eric Pulga, que bateu cruzado. A bola desviou em Thiago Kozer e morreu no fundo das redes do Coxa. Se mantivesse a vantagem, o Bahia iria interromper uma série de 7 jogos sem vencer na temporada. De quebra, manteria o tabu de 12 anos sem perder para o Coritiba. O azar do time de Rogério Ceni é que ainda tinha o segundo tempo. O Coxa voltou avassalador e o empate não demorou a sair. Bruno Melo tocou de cabeça e deixou tudo igual. O goleiro do Bahia deu uma ajudinha para a virada do Coritiba. João Paulo, que havia entrado no final do primeiro tempo no lugar do lesionado Léo Vieira, se atrapalhou e deixou a bola viva. Lavega aproveitou a sobra após o cruzamento da esquerda e fez 2-1 para o Coxa. Os visitantes então se lançaram para a frente e o Coritiba pôde fazer o que de melhor faz no Brasileirão 2026: contra-atacar. De Breno Lopes para Lavega, de Lavega para Breno Lopes. Golaço, Coritiba 3-1. Na bola parada, o Bahia ainda descontou no finalzinho. Everaldo subiu bonito após ótimo cruzamento de Everton Ribeiro. Sem dúvida, a parada nesse sentido para nós, ela passa a ser fundamental pelo esse espiral, pelo espiral negativo que a gente, infelizmente, os resultados, mesmo jogando bem em alguns jogos ou fazendo minimamente jogos iguais ou um pouco superiores ao adversário, a gente não vem conseguindo manter resultados positivos. O nosso time conseguiu evoluir durante o jogo e teve, sobretudo, a força mental para reagir num jogo tão difícil. Eu acho que isso serve de exemplo para as próximas partidas. Tá aqui a tabela do Campeonato Brasileiro e tivemos mudança com a vitória do Coritiba para cima do Bahia. O Bahia agora é o 8º colocado, aí o São Paulo ficou entre eles. De primeiro com o Crespo é o 7º colocado, hein, Cicinho? Nossa. Macis, Rafinha e Rui Costa. Aí, ó. E o 7º colocado não vai para Libertadores, viu? Dá para ver ali, ó. Então toma cuidado, São Paulo. E o Coritiba chega à 6ª posição, fazendo um trabalho silencioso, mas ganhou, por exemplo, do Corinthians fora de casa, passou por cima do Santos aqui em Itaquera há poucos dias.
teve um empate, por isso que eu comemorei aquele empate lá de 2-2, né? Porque é um time que está bem ajustado, bem treinado e, Edu, com jogadores em boa fase, como é o caso principalmente do Breno, não é? E também o Pedro Rocha, que aparece por ali. A gente vê que o Ronier, mesmo não estando à disposição, hoje o Lavega aparece para fazer gols, o Josué, que é um português que funcionou bem. Então, é uma equipe equilibrada e a defesa se comporta também de uma maneira positiva. Muito positiva, é uma defesa bem sólida, uma defesa que toma poucos gols, Renata. E isso mostra muito o trabalho também do Fernando Seabra com relação ao esquema tático, né? É um time que sabe se defender e é aquele time que é reativo. É o time que joga se defendendo para sair no contra-ataque. E tem jogadores jovens e rápidos na frente que está fazendo a diferença. Então o Fernando Seabra está fazendo um excelente trabalho com o Curitiba. O Curitiba vai dar trabalho sim, é claro que vai ganhar jogos, vai perder jogos, mas é um time que vai ser muito difícil de ser batido, principalmente jogando dentro de casa. É claro que saiu fora da Copa do Brasil para o Santos, mas jogando futebol, e aí depois no jogo seguinte ganha do Santos aqui em São Paulo de uma forma assim muito bacana e muito boa de se ver de jogar. Então, o Fernando Seabra está de parabéns e o Curitiba também. E saiu desse grupo, Ronaldo, de 6 vitórias, porque agora só São Paulo e Curitiba ali tem 7 vitórias na competição. Depois, Bragantino e Atlético Paranaense com 8. Fluminense e Flamengo 9 e o Palmeiras um pouquinho mais deslocado, com 11 vitórias. Só que eu quero perguntar do Bahia para você, Ronas, porque o Rogério Ceni, com 8 jogos sem vencer, tá muito pressionado. É que, como é uma SAF, é um grupo Siri, não é? Tem uma outra dinâmica de administração, talvez ele fique, mas a torcida tá impaciente. Está impaciente por causa dos resultados, né? Foi um time compacto até aqui. Eu lembro até que no programa a gente falou que o Bahia era um time que poderia surpreender em outras oportunidades, era um time coeso. Agora está passando por uma fase ruim. São 8 jogos. Já teve treinador que passou por 9 jogos e conseguiu ficar empregado em outros times. Então é só ter calma, porque o trabalho do Rogério Ceni ele é perfeito. Só que as vitórias não estão aparecendo. E tá todo mundo assim, ó, igualado lá embaixo. Tá perfeito e tá perdendo, ganha 8 jogos? O nível tá lá embaixo. Não tem, só sobressai aí Flamengo e Palmeiras. Olha lá o Palmeiras. Quando o Palmeiras não vai bem, o apito ajuda. Então, daqui a pouco o apito vai ajudar o Bahia também, porque tem um grande treinador. O Dorival perdeu menos que o Rogério Ceni e vocês mandaram embora no Corinthians. Não tenho nem paciência. Embora não. Foi o Inter que tirou o Dorival de lá. Ele não ganhou em casa aí. Tomara que o Inter tire o Corinthians da Copa do Brasil. Aí só é isso, outra não história, bebê. Aí já vou começar a sonhar pelo seguinte: temos os confrontos da competição. O sorteio foi realizado agora há pouco e olha só. Vamos lá. Clássico carioca para pegar fogo. Fluminense e Vasco. Corinthians e Internacional. Grêmio e Mirassol. Vitória e Atlético Paranaense, confronto de rubro-negros. Juventude, que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil contra o Galo. O Santos vai pegar o Remo. A Chapecoense enfrenta o Cruzeiro. E o Palmeiras ficou com o Fortaleza, que hoje está na Série B. E tá bem na Série B, viu? Tá um dos primeiros, perigoso. Nunca é fácil jogar no Ceará, mas o Palmeiras, na teoria, tem que ser favorito, não é? Com certeza. Aqui, de confrontos tradicionais, temos vários. Mas esse Corinthians e Inter, Ronaldão... O programa vai pegar fogo, bebida, porque você disse tudo. No Campeonato Brasileiro, o Inter veio na casa do Corinthians e venceu 1-0. Gol do Bernabé. E você falou que era Avenida Bernabé, né? Não, eu falei que era Arena Bernabé. Arena Bernabé. Aí você tá querendo demais. Você tá querendo um satélite só pra você. Não, peraí. E agora vai ter esse confronto. E eu espero muita coisa boa, viu, bebida? E eu também, pro meu lado. Você quer apostar? Não. Não pode apostar. Eu não posso mais apostar com você, que eu ganhei todas as apostas até hoje. Eu também não quero apostar com você, porque você... É massacre. Quando o assunto é aposta, eu massacro. Eu vou apostar com o seu irmão, então, dessa vez. Tá bom. Agora, Edu, Palmeiras e Fortaleza, eu acho o confronto mais desequilibrado na teoria. Na teoria. Tem a Chapecoense também, que tá aí com o Cruzeiro, Mas são 2 times de Série A. Mas se você E pegar o São Paulo? Eu não vi o São Paulo. Mas o último e o último jogo agora no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, por pouco, não... Não, mas falando do Fortaleza, o Palmeiras já enfrentou algumas vezes já o Fortaleza na Copa do Brasil, alguns anos atrás também, 2 ou 3 vezes, assim. É um jogo onde que o Palmeiras é favorito sim, Renato, pelo investimento, por tudo, é líder do Campeonato Brasileiro também. Mas a gente sabe que em mata-mata isso iguala muito, de repente, o primeiro resultado, você não fazer bem na sua casa e complica para o segundo jogo.
Cicinho, temos um clássico carioca, o Fluminense e Vasco da Gama, e as ausências sentidas de Flamengo e São Paulo. Esse é o grupo forte. Exatamente, poderia ser um dos confrontos aí para ficar mais impactante, né, essa Copa do Brasil. Confronto do Porque sofá. sem São Paulo e Flamengo acaba a graça. Se bem que São Paulo sempre foi acostumado a jogar Libertadores, por isso que não se preocupava com Copa do Brasil. tá na Mas Libertadores, São Paulo? falando desse clássico, falando desse clássico, Tá, Cicinho. Para, velho. falando desse clássico aí, jogão. As duas equipes não vivem lá seu melhor momento, principalmente o Vasco, né? Mas o Fluminense é mais equipe, só que o Vasco é essa equipe que também consegue surpreender, né? A temporada passada chegou aí na final contra o Corinthians, então é uma equipe que não dá. Eu gosto muito desse jogo aí, e o outro também que para mim é uma surpresa, que é totalmente assim, 50-50, é Vitória e Atlético Paranaense, duas equipes que vêm surpreendendo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver agora quem vai decidir a primeira em casa, a segunda fora. Isso a gente não tem ainda, mas vamos falar já já. Sul-Americana é o assunto. O Grêmio, se vencer o Montevidéu City Torque, passa em primeiro lugar, evita os playoffs, mas se tropeçar, aí vai ter um calendário mais apertado ainda. Embalado após a vitória contra o Santos, o Grêmio vai a campo nesta terça para tentar carimbar a vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana. O adversário é o líder do grupo F, o Montevidéu City Torque do Uruguai, precisa de apenas um empate para terminar a primeira fase na liderança e deixar o tricolor em segundo para disputar os playoffs. O que interessa mesmo é a vitória, e o ambiente gremista sabe da importância da partida para o calendário. Afinal, quem não quer ter duas partidas a menos em um ano cheio de competições? Eu digo-lhes sempre, a melhor forma de nós podermos responder de forma positiva e resolver o nosso problema é ir ao campo de batalha com coragem e colocarmos todas as nossas qualidades em campo. O Grêmio ainda divide as atenções com o Campeonato Brasileiro e o técnico Luiz Castro tem mesclado as equipes em campo. Hoje, o tricolor terá sua terceira partida de uma sequência de 4 jogos em Porto Alegre. Já venceu o Palestino e o Santos. Arthur e TT podem ganhar mais minutagem na partida de hoje. Gabriel Meck e Pedro Gabriel estarão de volta e deverão ser novidades entre os titulares. Carlos Vinícius, que voltou a marcar gols contra o Santos, tem 16 na temporada e é a esperança de um ataque que não tem sido muito efetivo em casa na Copa Sul-Americana. Feliz por marcar, voltar a marcar gols, ajudar a equipe. A gente sabe da importância desses 3 pontos e também trazer mais confiança já para o próximo confronto na Sul-Americana. Se o Grêmio, Cicinho, quiser passar pelo City Torque, que é um time médio, mas tem uma boa pontuação no grupo, vai precisar muito do Carlos Vinícius, que é o artilheiro, que é o cara que define partidas, porque hoje, na sua casa, com a sua torcida, só depende da equipe gremista. Exatamente. E os jogadores têm que ter consciência do grande momento que vive o Carlos Vinícius. Então, assim, é você procurá-lo, porque ele está no momento bom. E quando o atacante está no momento bom, sobrou, ele vai guardar mesmo, vai fazer o gol. Então, o Grêmio tem que jogar com sabedoria, com tranquilidade esse jogo, sem muito afoito. Não é porque precisa da vitória que vai entrar de qualquer maneira. Não acredito também que isso aconteça, né? E o Grêmio tem que jogar em busca desse atacante que vive o grande momento aí para que consiga a vitória. Olha, na Sul-Americana, para o Santos, a pretensão é um pouquinho modesta, mais modesta que a do Grêmio, não é? Que o Santos pode, quem sabe, chegar aos playoffs, mas precisa vencer o Cuenca e depende de uma combinação de resultados. 2 jogos e de extrema importância, de um time que não tem saudades daquilo que já viveu. Mesmo na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e em último do Grupo D da Sul-Americana, o Santos ainda pode terminar de forma menos pessimista antes da paralisação da Copa do Mundo. Eu não vou largar o boné, mas de jeito nenhum. Nós vamos virar isso aqui, nós vamos reagir jogando bem, vencendo jogos. É uma questão de tempo, você pode ter certeza. Infelizmente, o tempo está passando, a gente está derrapando.
Cuca tinha 4 metas antes da paralisação. 2, pelo menos, já foram atingidas. Nós tínhamos a missão de classificar na Copa do Brasil, classificamos. A gente tem uma missão de classificar na Sula, onde a gente depende de uma vitória praticamente agora na terça-feira. Nós temos uma missão de não estar na zona vermelha quando acabar essa primeira etapa. Vamos torcer por isso. E a gente tinha uma missão também de ter o Neymar na seleção e conseguimos fazer. Como bem disse o professor, esta terça é o dia da terceira missão, onde o Peixe não depende só dele não. Vencer o Deportivo Cuenca em casa é a obrigação para seguir vivo na Sula. Enquanto isso, os torcedores ficam de olho no confronto entre São Lourenço e Deportivo Recoleta, que acontece no mesmo horário do jogo do Peixe. Os cenários possíveis são todos com o Santos se classificando em segundo colocado do grupo D. Bora para as combinações. Vitória do São Lourenço, Santos se classifica. Empate, Santos também passa para a próxima fase. Vitória do Recoleta, aí sim é que mora o perigo. Com isso, Santos e São Lourenço empatariam com 7 pontos cada. Como os 2 jogos entre as equipes acabaram empatados, a vaga então seria decidida no saldo de gols. Hoje o Peixe tem -1 e o time argentino 2 positivos. Obviamente, de nada adianta se os 3 pontos não entrarem nessa equação santista. E Cuca tem reforços importantes. Roleiser está recuperado e Oliva treinou normalmente com os companheiros. Por outro lado, baixas tão relevantes quanto Brazão, com fortes dores na lombar, não tem condições de jogo, e Lucas Veríssimo está suspenso pelo 3º cartão amarelo, além, é claro, do departamento médico, com Gabriel Menino e Neymar, que ainda não entrou em campo desde a sua convocação para a seleção brasileira. Não tem nada a ver. A gente tem que o Neymar tem prioridades, e não tem prioridade em nada. Ele chega no horário para treinar, ele tem os mesmos afazeres que os outros, e o horário é para todo mundo, dorme lá na concentração, faz tudo igual a todo mundo. Então, essa do Neymar aí não tem o que queixar de forma alguma. Com isso, um provável Santos é com Diógenes no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gustavo Henrique e Roleiser ou Miguelito, Gabriel Bontempo, Gabigol e Barreal. Quem não foi pela 5ª vez consecutiva relacionado é Zé Rafael, que treina separado e já pediu inclusive para ser negociado na próxima janela. O volante não deve mais vestir a camisa do Peixe. Mike, Zé Ivaldo e Tomás Rincon também não devem voltar após a paralisação para a Copa do Mundo. Falamos em limpeza no Corinthians, no Santos também deve ser o mesmo termo, porque agora com a parada da Copa, o Santos precisa se refazer, vai dispensar jogadores, precisa se reorganizar até para parar de sofrer na temporada. E hoje é até ruim porque não é batalhar pelo primeiro lugar no grupo, e sim para tentar um play-off. E é ruim, né, Renato, você depender dos outros, né? Isso que está acontecendo com o Santos, porque o Santos deixou de vencer alguns jogos dentro da Vila Belmiro, onde que tinha condições sim de vencer. Mas como eu falei, deixei bem claro, eu acho que o jogo de hoje é aquele jogo de o Santos fazer o trabalho dele, vencer o jogo até mesmo para ficar tranquilo. E se vai classificar ou não, aí a gente vai ver só lá no final. Agora, você fazendo um bom jogo e ganhando, isso te dá mais confiança para o final de semana, que é o mais importante, que é o Campeonato Brasileiro, você jogando em casa diante do Vitória. Então, você fazendo um bom jogo, como o Santos vem fazendo, mas só que não está ganhando, né? Principalmente fortalecer e conscientizar os jogadores da parte defensiva. Quando você está sem a bola, você tem que marcar muito bem, não dar espaço para os seus adversários, porque eles não estão vacilando, qualquer chance vai lá e faz o gol. Então, a parte defensiva do Santos tem que melhorar assim, para que o Santos, quando tiver chance no ataque, fazer o gol e sair com a vitória. Olha, ainda na Sul-Americana, São Paulo. São Paulo está numa situação até tranquila, é o líder do grupo, vai enfrentar um adversário que faz uma campanha não muito bacana, até ganhou do O'Higgins, mas o São Paulo tem a obrigação de vencer e se classificar tranquilamente para a próxima fase. Cicinho, abre seu olho. 8 jogos sem vencer. A gente está se cobrando muito, a gente não quer viver nessa situação, a gente não quer aumentar o nosso tempo sem vencer, porque o São Paulo merece vencer, merece chegar em todas as competições, e é isso que a gente está preparado a fazer. O jejum tricolor já dura mais de um mês.
Nesse período foram 5 empates, 3 derrotas, 12 gols sofridos e 8 marcados. Números de um 2026 que começou com o clube tentando amenizar uma crise administrativa fora de campo. E hoje já contabiliza uma eliminação precoce na Copa do Brasil e a terceira mudança no comando técnico. Dorival Júnior chegou para tentar apagar o incêndio. O treinador não vai entrar em campo para botar a bola para dentro. Quem está dentro de campo somos nós, jogadores, que devemos fazer os gols. Dorival só tem uma semana aqui, já deu para ver a cara do Dorival nos 2 jogos, é diferente. O São Paulo tem posse de bola, o São Paulo consegue jogar. Novo treinador e um velho problema, as lesões no elenco tricolor. Se nós avaliarmos bem aí, nós não temos 11 jogadores do elenco que vinha trabalhando em totais condições. Além de nomes como Lucas, que passou por cirurgia há 3 semanas e deve ficar de fora da temporada, Luciano e Sabino só voltam depois da Copa. O atacante que marcou no empate com o Botafogo sentiu dores na panturrilha. Já o zagueiro reclamou do posterior da coxa direita. Bobadilha, que se recupera de uma lesão no joelho, foi liberado para se apresentar à seleção do Paraguai. Baixas importantes que fazem o tricolor lembrar do fantasma do departamento médico da temporada passada, quando mais de 70% do elenco passou pelo DM do clube. Um ano que a gente pretende esquecer. Questões passadas do São Paulo dormiram um pouco no ponto. Estava tudo bem, mas os outros times crescendo, preparando. Eles que têm mais dinheiro no momento, que estão mais confortáveis, têm plantéis maiores. Então eles rodam mais o atleta que está com sobrecarga, dão mais tempo para a recuperação. Infelizmente nós temos de botar o mais rápido possível o jogador pronto para voltar ao jogo. A situação ainda é bem diferente da grave crise vivida pelo departamento médico no ano passado. E a esperança está na pausa para a Copa do Mundo e na recuperação de jogadores. Mas antes disso, o São Paulo encara o Boston River pela Sul-Americana logo mais aqui no Morumbi. E Dorival Júnior vai precisar improvisar. A defesa é a mais desfalcada, com baixas físicas e saídas. Resta ao recém-chegado treinador recorrer à garotada. Vamos trazer mais 2 garotos da base para tentarmos preparar ali com 2 dias de treinamento. Está sendo muito difícil até a gente acertar os nomes, só para vocês terem uma ideia. Isso, Isaac, Igão, ainda me foge o nome, tá? Mas teve novidade no último treino e o zagueiro Rafael Tolói se recuperou de dores na panturrilha e está à disposição. O volante Marcos Antônio e o meia Cauli seguem na transição, mas já trabalham no gramado. O Marcos eu conto o quanto antes, até porque vocês viram as nossas alterações, nós estamos recorrendo aos jovens no momento em que a equipe precisa de vivência, de experiência, de maturidade. O São Paulo deve encarar os uruguaios hoje com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Osório ou Rafael Tolói e Enzo Dias ou Endo, Pablo Maia, Danielzinho e Pedro Ferreira. Arthur, Ferreirinha e Jonathan Caleri. Com os veteranos ou com a juventude, Dorival vai para o seu 3º jogo nessa nova passagem pelo tricolor, tendo que confirmar o time até então líder do Grupo C na próxima fase da Sul-Americana. Cicinho, vamos falar de São Paulo, porque hoje é um jogo para vencer, para trazer a confiança para o torcedor. São 8 partidas sem conseguir mostrar uma vitória para o seu torcedor. Isso não pode mais. E a Sul-Americana, por mais que às vezes ela fique de lado, ainda é um grande objetivo da temporada. Ainda mais que São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. Exatamente. É uma competição que eu falei no início que o São Paulo tem que priorizar pela questão do Campeonato Brasileiro, a dificuldade dos adversários do São Paulo, que são melhores, né? O São Paulo conta com muito desfalque e vejo na Sul-Americana, se o objetivo que o Macis falou do São Paulo é o final dessa temporada, ele entregar o São Paulo na Libertadores, esse é o melhor caminho. Então, assim, o São Paulo, apesar dos desfalques, Osório na zaga, gostaria de ver ele
e deixar o Tolói se recuperando um pouquinho mais, talvez ao decorrer da partida você implanta ali um esquema com 3 zagueiros, pode ser. O Pedro Ferreira também é um jogador que entrou no jogo passado, taticamente foi muito, mas muito bem. E o Arthur, o melhor jogador em campo, juntamente com o Wendel. São jogadores que podem desequilibrar e acredito que o Caleri hoje desencanta. O Caleri desencanta fazendo gol e o São Paulo desencanta depois de 8 jogos sem vitória. Não, é empolgação pelo que o São Paulo deixou de imagem, principalmente no primeiro tempo. Então vamos colocar 70 minutos aí contra um Botafogo. É um time diferente, é um time com melhor posicionado e com mais opções de jogo e mais criatividade. Então isso faz com que o São Paulo seja favorito contra o Boston River, jogando no Morumbi, lógico. Seja o que? Favorito? Favorito. Cicinho. É um favorito não tão favorito assim. Não, mas favorito. Edu, agora sem o coração, sem o lado do torcedor, o São Paulo na Sul-Americana tem tudo para se classificar até com tranquilidade, mas o que preocupa é o Campeonato Brasileiro, que o time chegou a ser líder e hoje já é o 7º colocado e não vem mostrando reação. Não vem mostrando, Renato, e o Dorival vai ter muito trabalho nessa parada aí, porque além de tentar recuperar alguns jogadores, né? O São Paulo vai também ter que ver a questão do seu elenco, de repente contratar jogadores até mesmo para você pensar em alguma coisa, como o Cicinho falou, na Sul-Americana. Eu acho que você num campeonato de mata-mata, você tem mais possibilidade de chegar numa final ou ser campeão. O Zé Rafael tá saindo de graça do Santos? O Zé Rafael, de repente, pode ir pro pintado do São Paulo. Gostaria. É bom jogador, É um bom jogador que, de repente, pode chegar e somar. Tá aí, ó. Entendeu? E é um cara que é experiente, vencedor. Então, acho que o São Paulo tem que sim rever algumas coisas, Renato. O Dorival, eu acredito muito no trabalho dele, gosto do trabalho do Dorival, porque é um cara simples, que fala a linguagem do jogador e dá confiança pro jogador. Então, é claro que ainda é pouco tempo, mas nessa parada ele vai ter esse assim, ele continuava no Corinthians. Mas aí o Corinthians ninguém consegue. Ronaldo ganhou Copa do Brasil e Supercopa. Ele ficou 9 jogos sem vencer ingrato, e agora rapaz. vai pro São Paulo que tá 8 jogos sem vencer. O senhor é ingrato, o cara foi campeão da Copa do Brasil com aquele time do Corinthians. Praticamente com um turno. Então, falando em Copa do Brasil, já temos aqui quem decide em casa, fora, aquela coisa toda. Vamos lá então, vamos lá. Confronto número 1, Vasco da Gama e Fluminense. Aqui a gente tem os jogos de ida. É isso? O Vasco vai ser o mandante na ida e o Fluminense a volta? Isso. É isso? É isso aí. Então tá, vamos lá. O pessoal passa a tabela e ninguém explica nada. Que gostosinho. Joga, vai, se vira, mulher. Internacional na ida em casa e na volta o Corinthians recebe o Colorado. Na ida, o Mirassol vai fazer o jogo no Maião e na volta enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. O Atlético Paranaense em casa no jogo de ida, lá na Arena da Baixada. E o Vitória no Barradão, que é um fervo. Eu passei por esse caldeirão, não quero repetir tão cedo essa experiência. Mas o Vitória define em casa o confronto. O Galo começa jogando em Minas e depois vai à Serra Gaúcha, Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi, jogar contra o Juventude. O Santos começa na Vila e define lá em Belém do Pará. Meu Deus. Chapecoense, primeira em Santa Catarina e a segunda no Mineirão contra o Cruzeiro. E o Palmeiras começa na sua casa e depois vai jogar lá no Castelão contra o Fortaleza. Vamos ter surpresa aí, hein? Eu já sei a final já disso aí. Isso é datas bases, aí depois eles ajustam, né, o calendário, porque ainda temos uma Copa, esses confrontos só vão ser realizados em agosto, então ainda tem um tempo, não é? Agora, falando em Copa do Mundo, olha quem está aqui. A nossa Gabi Guimarães. E esse cenário é conhecidíssimo. Granja Comari. É lá que os nossos atletas vão se concentrar, começar essa preparação para o Mundial. E sabemos que a Copa do Mundo é um sonho. Será que vem esse Hexa? Gabi, os trabalhos para o Hexa, pelo menos para a busca desse título, já começaram. Tudo bem, Gabi? Bem-vinda! Tudo bem?
bem, Rê? Ótimo dia pra vocês, pra todos que estão ligados no Jogo Aberto. Novos ares por aqui, não é? Ares de seleção brasileira e de Copa do Mundo. E você tem razão, esse cenário é espetacular e a nossa visão é de camarote. O Oliver Sá vai mostrar pra vocês imagens ao vivo da Granja Comari. De um lado, a hospedagem da seleção brasileira, o hotel no qual os jogadores ficarão hospedados, acomodados, e de outro, os gramados, todos os gramados à disposição dos jogadores e, claro, da comissão técnica de Carlo Ancelotti. Aliás, quando é que o Ancelotti e a comissão técnica vão chegar por aqui em Teresópolis? Segundo a CBF, hoje, no fim do dia, entre 6 e 7 horas da noite, pelo que nós pudemos apurar, e aí vão dar início a toda uma preparação para o Mundial. Os jogadores, grandes personagens da seleção brasileira, vão se apresentar na quarta-feira, no período pela manhã, e isso inclui Neymar Júnior, ele que fica de fora de mais uma partida do Santos, vai dar continuidade ao tratamento de um edema na panturrilha, vai ser certamente monitorado também pelo departamento médico da seleção brasileira, e inclui também o Bruno Guimarães, que deu um susto na última rodada da Premier League, ele que sentiu no segundo tempo, sentiu dores ali, mas já tranquilizou pelas redes sociais. O jogador do Newcastle, vocês vão ver aí o post dele pelas redes sociais, dizendo que teve, durante 2 dias da semana passada, teve febre e depois sentiu cãibras, mas que não preocupa. Eu também falei, Renata e amigos, com uma pessoa ligada diretamente ao Bruno Guimarães, que minimizou a situação, mas nós só saberemos o verdadeiro cenário, a verdadeira situação a partir de amanhã, quando os jogadores se reapresentam por aqui e vão passar por exames, vão fazer toda uma avaliação física para saber se estão à disposição para já participar do amistoso da seleção brasileira contra o Panamá. Não estarão por aqui ainda no Rio de Janeiro os brasileiros envolvidos na final da Champions: Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli. Todos os demais estarão por aqui. Então, nossos olhos, nossas lentes estão miradas ali onde o Oliver Sá vai mostrar para vocês também o heliponto, não é, Negrão? A qualquer momento, quando a gente ouvir o som de hélice, de helicóptero, se alguém pousar por aqui, quem sabe o Neymar, nós entramos ao vivo e noticiamos aqui no Jogo Aberto. Por aqui já é muito clima de Copa do Mundo, Renata. Gabi, até amanhã. Obrigada pelas informações. Deu a largada. Agora sim, estamos vivendo esse clima de Copa de verdade. E agora vamos falar de Libertadores, porque antes da Copa do Mundo ainda tem Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, muita coisa acontecendo. Hoje rolou sorteio da Copa do Brasil e o Flamengo está em busca da primeira colocação geral, melhor campanha na fase de grupos. E para isso, recebe o Cusco, time eliminado, não vai para frente, é vencer ou vencer para ficar bem na foto. Hoje à noite, o Flamengo entra em campo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. No Maracanã, o rubro-negro recebe o Cusco do Peru a partir das 9h30 da noite. Já classificado e com a primeira colocação garantida, o time carioca quer fechar essa fase com o melhor aproveitamento entre as equipes que se garantirem nas oitavas de final. Para o duelo de logo mais, o técnico Leonardo Jardim deve rodar o elenco rubro-negro e dar oportunidade àqueles jogadores que não vêm tendo tanta minutagem assim. Caso, por exemplo, do goleiro Andriu, que ainda não atuou sob comando do técnico português. Além da mudança no gol, são esperadas mexidas em todos os outros setores do campo. Apesar disso, jogadores que foram convocados para a disputa da Copa do Mundo e que são do time principal também devem ter minutos. Um desfalque certo é do meia Jorginho. O clube soltou uma nota na última tarde informando uma fratura no dedo do pé do atleta e aproveitou para criticar a arbitragem, já que esta é a 6ª lesão desse tipo em 6 meses. E segundo a nota, em nenhum desses casos houve expulsão do adversário. Outra decisão da diretoria foi em relação ao colombiano Jorge Carrascal. Por conta da expulsão diante do Palmeiras, ele será multado pela 3ª vez em 2026. O provável Flamengo que entra em campo logo mais tem Andriu no gol, Emerson Royal ou Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá,
e Carrascal ou De La Cruz. E no ataque, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Infelizmente não tive a possibilidade de ver o André em jogos, somente aqueles jogos do Carioca que eu vi pelas imagens de vídeo, ainda comigo ainda não o utilizei, mas com certeza que ele é um jovem que fez um bom percurso em Portugal, numa equipa como o Gil Vicente. Nós acreditamos nele, é uma questão de oportunidade. Com certeza que eu quero criar uma oportunidade para o André, mas não quero criar um afastamento do Rossi, porque ainda continuo a acreditar que o Rossi é o nosso goleiro principal. Caso vença o seu jogo nesta noite, o Flamengo chegará a 16 pontos e terá pelo menos uma das 3 melhores campanhas da fase de grupos. Além dos brasileiros, os argentinos, Independente Rivadavia e Rosário Central, também podem alcançar essa mesma pontuação. Tá aqui o Flamengo, a classificação geral, contando todo mundo. Claro que a grande decepção, o pior time é o Libertad, não pontuou 0 até agora. Só que em contrapartida, lá no topo dessa lista está o Flamengo, que tem 13 pontos, que é a mesma pontuação do Rosário Central, do Rivadavia. E aí o Mirassol, quem diria, com 12, tá na frente do seu Corinthians, hein, Ronaldo? E o Coquimbo tá na frente do Palmeiras. E o Corinthians não é o líder, o Ronaldo falou que era líder. O Coquimbo mas é líder do grupo, ele falou. Não era líder geral. Agora então. o Coquimbo na frente do Palmeiras é o fim, velho. E por que essa liderança geral ela é tão importante? Porque conforme os times vão avançando as fases, na hora de você definir um confronto, mesmo com times que ficarem em primeiro lugar nos seus respectivos grupos, lá na frente, você ganha a chance de decidir em casa, o que na Libertadores sempre é positivo, mas não necessariamente vai fornecer uma classificação ou um título, não é? Mas o Flamengo, eu acho que até, Edu, para se recuperar do que aconteceu no sábado, foi uma derrota dolorosa, aquela expulsão do Carrascal, que a maioria absoluta viu que foi uma expulsão justa, mas agora é virar a chave, é pensar em Libertadores, e nesse assunto, o Flamengo é o atual campeão. O atual tem que sim virar a chave e tem que dar uma resposta de imediato para o seu torcedor, né, Renata? Porque você perder em casa, diante do seu maior rival aqui no campeonato no Brasil, que é o Palmeiras, tomar de 3-0, você tem que dar uma resposta logo em seguida. E é esse jogo, né, diante do Cusco, você tem que fazer um resultado bom, dar tranquilidade também para que o time possa jogar. O Leonardo Jardim, de repente, pode mexer na equipe, né? Colocando outros jogadores que não jogaram. O Jorginho está machucado, sentiu o dedão do pé, né, que acabou lesionando. Então é um time forte, é um time favorito e eu tenho certeza que vai passar por cima do Cusco. Seguinte, raio-x do que está rolando na Sul-Americana e principalmente na Libertadores, os brasileiros envolvidos, tudo sendo definido antes da Copa do Mundo, muita expectativa e muita gente interessada nos dois torneios. Rodada derradeira da fase de grupos das competições continentais antes da pausa para a Copa do Mundo. Ou seja, rodada decisiva para os 6 brasileiros da Libertadores e os 7 da Sul-Americana. Mais para uns, claro, do que para outros. Na Liberta, hoje à noite, 2 jogos, Lanús e Mirassol pelo Grupo G e Flamengo e Cusco pelo A. Situação confortável para ambos. O rubro-negro, além de já ter vencido o eliminado time peruano fora de casa na primeira rodada, tem também a primeira posição da chave garantida. Vai em busca apenas da melhor campanha geral, situação que desfruta no momento, vantagem sobre o Rosário Central no número de gols marcados. Já o Mirassol, classificado desde os 2-1 frente ao Always Red, vai à Argentina encarar o Lanús. Um empate basta para a primeira posição da chave. Amanhã, mais 2 partidas envolvendo brasileiros na Libertadores. Fluminense e Lagoaira no Grupo C e Corinthians e Platense no E. O Timão, garantido na primeira colocação, basicamente cumpre tabela contra a equipe argentina, ainda na briga pela vaga. E vale lembrar que o Alvinegro levou a melhor no primeiro confronto entre ambos fora de casa, 2-0. Já a situação do Flu é bem complexa, com um único triunfo até aqui, justamente na última partida, o grupo do técnico Luiz Ubeldia não depende mais apenas de si só. Há possibilidade de avanço até com um empate.
Porém, a ordem é combinar a vitória sobre o Laguaira a um tropeço do Bolívar em casa frente ao Rivadavia, que sobra no grupo. Na quinta-feira, para fechar o assunto Liberta, tem Palmeiras contra o Júnior de Barranquilha e Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil. Os rivais não brigam mais pelas oitavas. Os brasileiros, no entanto, também ainda não estão garantidos. E para que não tenhamos surpresas, os dois precisam voltar a vencer nos respectivos duelos. Levando em conta que os mineiros vêm de um empate na Bombonera contra o Boca Juniors e o Verdão, pasmem, perdeu a invencibilidade de 27 jogos em casa na Libertadores diante do Cerro Porteño na semana passada. Olha, o palmeirense e o torcedor de Palmeiras é livre de se manifestar da forma que quiser. Tem que reconhecer que em termos de vontade, desempenho e agressividade o nosso adversário foi melhor que nós. Isso foi notório em cada duelo que nós pudemos assistir. Foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipa que já não perdia há 17 jogos em casa. E como muitas outras equipas no Brasileirão, está a sofrer daquilo que é o calendário e as viagens que tem. Nos próximos dias, a bola rola também pela Copa Sul-Americana. Hoje à noite entram em campo e em casa o São Paulo diante do Boston River, o Grêmio frente ao Montevideo City Torque e o Santos contra o Deportivo Cuenca. Situação mais tranquila do time gaúcho, já classificado, se vencer o confronto direto pela liderança da chave, evita os playoffs. Empate é do rival. Na primeira partida entre os dois no Centenário, melhor para o time da casa, 1-0. O tricolor paulista, por sua vez, ainda não tem a confirmação da vaga, mas depende só de uma vitória frente ao eliminado Boston River, como aconteceu na estreia dos dois times na competição. E complicada mesmo é a situação do Santos, ainda sem triunfos no torneio, luta apenas pelo play-off. Além da necessidade de somar os 3 pontos, o Peixe precisa torcer por uma combinação interessante no jogo entre São Lourenço e Recoleta. O ideal é o time paraguaio não vencer em Buenos Aires, caso contrário, os comandados de Cuca vão depender de saldo, que no momento é inferior ao dos argentinos. Amanhã, nos últimos 4 jogos de brasileiros na Sula, pelo Grupo B, Atlético Mineiro e Porto Cabello, no E, Caracas e Botafogo, pelo G, Vasco e Barraca Central, além de Bragantino e Carabobo pela chave H. Ao Braga, possibilidade apenas de playoffs, e no Cícero Marques é devolver a derrota para a equipe venezuelana na primeira rodada ou já era. O Galo, apesar de fora da zona de classificação, pode inclusive avançar direto às oitavas. Só que antes de tudo, precisa vencer na Arena, exemplo do que aconteceu diante do Cienciano na última quinta-feira. Já o Vasco, que antes liderava sua chave, mas se complicou com a derrota para o Olímpia, agora não depende mais de suas próprias forças. Pressionado, tem de fazer o dever de casa e ainda rezar para o Audax italiano bater o Olímpia no Paraguai, e ainda assim no máximo por 2 gols de diferença. Fácil mesmo então, só a vida do Botafogo. Com os 3-0 frente ao Independiente Petroleiro, os cariocas carimbaram o passaporte diretamente às oitavas. E agora entram em campo apenas para cumprir tabela e contra o Caracas, já ciente também de que vai aos playoffs. Já tem uma novidade bacana aqui na Band hoje, tô louca pra contar. Mas antes, atenção Brasil, o clima fechou a previsão do tempo na Novibet e tá indicando pancadas, mas é chuva de giros grátis. É isso mesmo, se você joga no time da Novibet e é pé quente, pode se dar muito bem, porque a Novibet está distribuindo giros grátis no Cassino Novibet. Funciona assim, você joga a partir de apenas 50 centavos nos jogos participantes e pronto! Durante as partidas, pode receber giros grátis automaticamente na sua conta. Você tá lá jogando, se divertindo, girando e de repente, surpresa na tela. Bom demais, né? É mais emoção e mais diversão. E opção é o que não falta. Na Novibet, são mais de 3.000 jogos online disponíveis para você escolher. Tem jogo rápido, tem aventura, tem os clássicos que a galera adora e muito mais. Então já sabe, entre agora na Novibet, confira os jogos participantes e aproveite essa chuva de giros grátis. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br, veja os jogos participantes e aproveite, porque na Novibet, a qualquer momento, os giros grátis podem aparecer na sua tela. E lembre-se,
Aposta não é investimento e pode causar perdas. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Divisão de rede. Na sequência, muito mais Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. A gente segue por aqui. Eita, campainho, falei. E não era só Chegamos! Isso aqui é muito VIP. Tudo bem? Olha, não. E aí, meu amigo? Gente, que o convite para hoje tem Masterchef. Pra todo mundo? Pra todo mundo. Fala, meu irmão. Tudo bom? Tudo bem. Tá, beleza? Tudo bem, beleza? Pra combinar com você. Tudo bom? O bolão, hein? Quem é esse, hein? Fizemos especialmente para trazer aqui no Jogo Aberto, hein? Olha aqui, ó. Eu não aguento. Abri o convite. Hoje, nova temporada do Masterchef. 10h30 da noite, Sim. na Band. Estaremos Tá atentos. muito legal, muito picante. Participantes muito bons. Você e tá, alguns você tá muito ruins. bonzinho, você tá mais soft, suave. Eu tô ou não? um pouquinho mais tranquilo. É mesmo? Assim. Eu tive um acidente de moto aqui, eu tô meio. Então eu tô mais tranquilo. Mas tá rolando, vai ser E o Jacan? O Jacan também tá na mesma vibe, muito tá mais querido, meigo, amigo. Eu tive um acidente de bicicleta. Sou muito mais tranquilo também. Vou comer aqui, ó. Eu não senti firmeza, não, hein? Vai comer, Fogaça? Foi você que fez? Não, foi o pessoal do Masterchef. Não, Deixa eu falar, gente. A gente tá gravando, tá rolando prova. Passamos aqui para convidá-los, avisar todos o pessoal que assiste o Jogo Aberto que hoje, 10h30, temos Masterchef. Nova temporada, desafios, participantes diferentes. E aí, Jacan? O que é mais interessante de tudo é que a gente está aqui com você, que é extraordinário, esse programa maravilhoso, que nosso Masterchef começa com espírito do futebol. Ah, é? Mas por causa da Copa do Mundo? Lógico. Mas corintiano, você é corintiano e o Fogaça também é corintiano, né? Vamos pegar o Inter lá na Copa do Brasil. A gente não está falando de Corinthians, do Palmeiras. Qualquer time é maravilhoso. Eu quero saber se está rolando uma DR, uma discussão entre França e Brasil aqui. Campeonato que faz vibrar o mundo. O Brasil é melhor que a França, não tem conversa. Você ouviu o que ele disse? Eu nem discuto com ele, porque o Brasil é melhor que a França, sempre foi. Então... Futebol, ele tá falando. No futebol, ó. Na gastronomia também. Eu fiquei com medo de você falar comida. O bom é que no Masterchef... Eu tenho a solução, porque no Masterchef nós temos França e Brasil juntos, unidos. É potencial em dobro. Não, mas eu vou falar uma coisa. Cada vez que o Brasil cruza a França na Copa, não dá muito certo para o Brasil. Então melhor não cruzar, só no final. Obrigada. Depois do programa a gente vai curtir esse bolo e estaremos curtindo essa nova temporada. Você está lindo, elegante, maravilhoso e Fogaça, é isso, mais generoso, mais tranquilo. A galera tem medo, Fogaça, porque você é diferenciado. Não, mas eu sou justo nas minhas avaliações. O Jacan é mais bravo. O apelido do Fogaça é Pitbull do Masterchef. Tá Pitbull do Masterchef. Bom, gente, bom trabalho, um beijo. Obrigada pela visita. Obrigada, viu, Jacan? Sucesso em mais uma temporada. Só aqui, Parabéns. Vai, Corinthians! É nóis. Hoje, 10h30, gente. Nova temporada do Masterchef com a Helena Rizzo e essa dupla maravilhosa, Fogaça e Jacan. Eles arrebentam aqui meu convite, já aceitei. E agora a gente vai seguir com notícias do Palmeiras, que começou com tudo a semana. E agora é Libertadores. A presidente Leila Pereira com dirigentes de outros clubes em reunião na CBF, em prol de uma mudança no futebol brasileiro. É a segunda que eu participo da liga que está sendo fomentada pela CBF e vou te falar uma coisa, é a única solução. Eu não acredito nessas ligas como a Libra, como a FFU, não vai conseguir a união dos clubes para que realmente se forme uma liga única em prol do futebol brasileiro. Jogar uma Copa do Mundo para mim é especial. Presidente feliz, o palmeirense John Arias vai jogar a Copa do Mundo como um dos principais nomes da seleção da Colômbia. Que se sonhava com algum dia estar do outro lado da televisão.
Mas antes disso tem jogo importante. Abel Ferreira escapou de uma punição. A comissão disciplinar da Conmebol puniu o treinador com uma multa de $15 mil por conta de gesto obsceno contra Flaco Lopes na partida contra o Sporting Cristal. Na quinta-feira, na Arena Palmeiras, o Verdão recebe o Júnior Barranquilla da Colômbia e precisa vencer para não passar sufoco na última rodada da fase de grupos e se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Esse é um jogo muito difícil, mas a gente tem totais condições de ganhar e se classificar. E a torcida, como sempre, eles vêm apoiando a gente, vêm sempre incentivando, torcendo, e não acredito que vai ser diferente de quinta-feira não. Eles vão fazer um grande show e, se Deus quiser e a gente estiver focado, vamos conseguir sair com a vitória e ser classificado. Essa classificação pode selar de vez a paz entre Abel Ferreira com a torcida organizada. Mas também, se não houver paz... O Abel sabe que em qualquer situação eu vou estar ao lado dele, porque eu conheço o trabalho do Abel. Eu estou diariamente no Palmeiras. Genuinamente sinto dos torcedores do Palmeiras carinho, respeito e gratidão. E entendo, porque faz parte, quando as coisas não correm tão bem, que haja contestação. Vamos ficar sem ver o Guardiola. O Guardiola teve 10 anos no City e ganhou 20 títulos. E tudo tem um ciclo. E podem ter a certeza de uma coisa: quanto mais tempo eu tiver aqui, mais próximo está o meu fim. Além da importância da Libertadores da América, o Palmeiras está de olho no próximo final de semana, partida contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque pode ficar sem 8 jogadores devido às convocações para a Copa do Mundo que estão acontecendo durante esta semana. Somado a isso, ausências por suspensão de Andréas Pereira, Carlos Miguel e do próprio Giai, que pode ser um dos selecionáveis. Contudo, assim como o Flamengo, o Palmeiras havia pedido adiamento desta rodada para depois da Copa do Mundo. Conversamos muito aqui na CBF, nós conversamos internamente, que esses assuntos nós tratamos internamente. Como não foi possível, nós vamos acatar a decisão da CBF e jogaremos dia 31, Dia 31 contra a Chapecoense. Peço à CBF, porque há tempo, porque se eles quiserem adiar e colocá-la mais cedo, porque nós vamos ter 50 dias sem competição, isso é possível de fazer. Não tem a ver se foi o Flamengo que pediu ou não pediu, ou se teve recusa ou não teve recusa, ou se foi o Palmeiras que teve recusa ou não teve. Eu estou aqui a falar para aquilo que eu acho que é o melhor para o futebol brasileiro. E aí, Edu Dracena, agora esquece o brasileiro, tá tudo bem lá, primeira colocação com mais folga ainda. O problema é que na Libertadores, até para dar uma resposta para o torcedor que não imaginava que o Palmeiras perderia para o Cerro Porteño, tem que vencer essa última partida, tem que ir para cima do Júnior Barranquilla, que não tem mais pretensões na competição. E o resultado não era o esperado, né? O último jogo em casa, essa derrota, eu acho que ninguém imaginava isso, mas é o futebol. Se o Palmeiras não entrar em campo e fazer o seu melhor, né, fazer o que fez diante do Flamengo, respeitando o adversário, mas quando tiver a oportunidade vai lá e faz os gols, não dando brecha para o adversário crescer na partida, aí o Palmeiras é muito forte jogando na sua casa. Então, eu espero, com o apoio da torcida, todos somos um, como o Abel fala, e é sim, nesses momentos de dificuldade você tem que se unir, porque não é fácil, você só quando ganha, eu estou tranquila, e quando perde ninguém presta. Então acho que é um momento sim de união para que o Palmeiras consiga manter aí na liderança do Campeonato Brasileiro e classificar também primeiro na sua chave da Libertadores, Renato. Cicinho, como é que você vê o Palmeiras na Libertadores? Não foi aquela campanha igual a das últimas temporadas, mas o Palmeiras depende dos seus esforços para poder estar na próxima fase e seguir com esse sonho de mais uma Libertadores sob o comando do Abel Ferreira. Vejo o Palmeiras como um dos favoritos ao título, apesar da dificuldade. Ninguém esperava, né, que o Palmeiras encontraria essa dificuldade ao decorrer da competição, principalmente pelos adversários, mas é tudo normal, isso é coisa que acontece, até porque o Palmeiras ele vem numa grande sequência dos últimos anos, sempre sendo o primeiro do grupo, primeiro geral, então é que o torcedor palmeirense está mal acostumado. Então é bom também que isso aconteça para que o Palmeiras consiga ver os pontos na qual está errando para conseguir acertar, para dar sequência na competição. Acredito que passa tranquilamente para a próxima fase e mantenho minha opinião que vai ser um dos candidatos ao título.
Corinthians, Rona. Vamos falar de André Sanches, expulso, é isso, Vai vir Rona? vai vir mais gente aí. Do Willian, o irmão dele, todo mundo, vai vir. E queremos saber o que vai acontecer com o Yuri Alberto e Memphis Depay depois da Copa do Mundo. E Copa do Brasil também, contra o Inter. Desde a sua estreia em setembro de 2024, Memphis jogou 78 vezes pelo Corinthians, marcou 20 gols e deu 15 assistências. Com ele em campo, a equipe tem um aproveitamento de praticamente 59%, além de 3 títulos conquistados. Pois esta história pode ter um capítulo simbólico amanhã. O jogo contra o Platense pela Libertadores será o seu último antes de se apresentar à seleção da Holanda, que vai disputar a Copa do Mundo. E como tem contrato até o dia 20 de junho, há uma dúvida se irá permanecer no timão. Ele sabe que a gente quer que ele fique, ele diz que quer ficar, ele sabe que para ficar vai ter que fazer um novo modelo de contrato e já aceitou isso. Um novo contrato, se houver um acordo, as condições do Corinthians para que isso aconteça é que o contrato seja consideravelmente inferior. Eu já conversei com o Memphis mais de uma vez, obviamente que eu não tenho o poder final da decisão, mas eu deixei claro para ele, e ele sabe disso, que ele é um tipo de jogador que eu acredito que a maneira que eu vejo de futebol encaixa muito com aquilo que ele tem para oferecer. Contra o Atlético Mineiro, o camisa 10 fez apenas o seu 13º jogo no ano pelo Corinthians, de um total de 35. Até agora, marcou somente um gol e deu uma assistência em 2026. Por mais que sejam marcas modestas, ninguém imagina perdê-lo. Aliás, nem ele, nem nenhum outro jogador. Mas, diante das condições financeiras do clube, não há garantia de nada. Falei que o Corinthians ele tem que cumprir orçamento. E boa parte do orçamento, uma linha importante do orçamento na linha de receitas é venda de jogadores. Então elas podem acontecer agora no meio do ano, pode acontecer durante a janela, no final da janela, pode acontecer na janela de dezembro. E no momento não tem nenhuma proposta por nenhum jogador. Nem mesmo por Yuri Alberto, que há poucos dias manifestou o desejo de respirar novos ares. E naturalmente pode acontecer uma proposta. Mas o Corinthians está preocupado com isso? Não está preocupado porque existe um contrato muito bem feito e longo, contrato até 2030. Né? Então não há uma preocupação, porque se vier uma proposta e o Corinthians aceitar, é porque ela é boa. Nosso maior prêmio nessa janela vai ser a manutenção do time. E se a gente for contratar, a gente vai contratar poucos jogadores. A gente tem um elenco muito bom e tem até gente até demais. Enquanto Fernando Diniz vive nesse compasso de espera, a torcida se movimentou por questões políticas. Fez aqui do Parque São Jorge uma verdadeira arquibancada, exigindo a expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo do clube. Segundo a comissão de ética, Andrés teria movimentado quase R$480 mil em gastos com o cartão corporativo do clube para fins pessoais, em sua última gestão, entre 2018 e 2020. Por isso, o órgão recomendou a exclusão do dirigente ao Conselho Deliberativo. Dos 167 conselheiros que compareceram, 112 votaram a favor da expulsão de Andrés do clube, 49 foram contrários e houve ainda 6 abstenções. Independentemente da torcida realmente desejar isso, é algo que foi feito com base naquilo que de fato foi apurado dentro do processo. Houve a utilização do cartão corporativo, nem sequer o próprio representado nega isso, e então o que se apurou foi a conduta, não se apura valores, não se apura nada. A conduta utilizada é que acabou gerando esse tipo de consequência. Eu acho que o Corinthians está muito politizado. Eu gostaria que todos refletissem um pouco melhor para que a gente pudesse tranquilizar, fazer com que a gente pudesse fazer uma gestão mais tranquila e buscar resolver o problema da instituição. Debate agora na tela do Jogo Aberto com esse timaço que manda muito bem. Oi, Rona. Oi, Sgarbi. Tudo ótimo. E aí a gente se encontra em agosto aí na Copa do Brasil. Dá uma parada de gesta aí, bebê. O programa vai ter um duelo à parte. Será que a gente pode evitar falar dessa competição? O quê?
Não, mas você pode torcer pro Inter comigo. Ah, eu sou muito Inter. E se o Inter ganhar a Copa do Brasil, tô prevendo aqui. Não, se o Inter ganhar a Copa do Brasil, calma que eu não tô nem preparada pra próxima fase. Aí tem presente. Mas se ganhar a Copa do Brasil, gente, já pensou? Você quer me ajudar nessa busca? Vou te ajudar agora, agora. Torcida é sempre bem-vinda, Marco. Se você quiser, junte-se a mim, Marco Aurélio Cunha. Sem cerimônia. Boa tarde, bom almoço. Boa tarde, Renata. Bom almoço a todos. Eu vou assistir a Copa do Brasil com controle remoto, né? Afinal de contas, nós conseguimos perder pro Juventude quando tínhamos tudo para passar. Enfim, parabéns ao Juventude, que prossiga a Copa do Brasil bem emparelhada. Você acha que o Juventude passa do Galo? Ali, todos os confrontos são muito equilibrados. Os únicos desequilibrados são do Cruzeiro e Palmeiras. O resto é tudo equilibrado. Olha! Ulisses! E aí, tudo bem? Jacan? O Jacan brasileiro, né? O Jacan brasileiro. Gostaria de ter o poder. Esse é o jarrão. Eu vou falar pra você. Não, cozinhar você tá doido? Imagina, você cozinhando bem. Com tudo que eu faço na vida, se eu cozinhar bem também, pai, aí eu vou falar, aí o mundo fica pequeno, hein, pai? Olha o Triângulo das Bermudas. Aí o mundo fica pequeno, hein, pai? E aí, Cicinho? Você tava tão animadinho com o Dorival ontem, falou que o time mesmo não vencendo o Botafogo jogou bem. Hoje o desânimo retornou. Não, assim, eu tava desanimado porque eu vi a questão da Copa do Brasil. Mas pensando bem, a melhor coisa foi ter sido eliminado, sabe por quê? Não, porque não cria ilusão igual alguns aí achando que vai ser campeão, que vai passar. É pra Renata que você tá falando? Xixi, você sabe que é o último campeão da Copa do Brasil, né? Você sabe quem é, né, Bebeto? Se não souber, eu vou escrever uma cartinha pra você agora. Lá em dezembro tudo começará a ser definido. Oi, Chiquito. Oi, Renata. Agora você ficou mais feliz com a Copa do Brasil, né? Então, né? Claro. Eu vou dar uma notícia, né? Não neste final de semana, evidentemente, mas depois seremos Corinthians. Torceremos para o Corinthians, Ronaldo Giovanelli. Estaremos juntos. Eu só queria duas coisas na vida, Renata Fã. A juventude do SGAB, né, por causa do colágeno, isso já passou. E a autoestima do Ulisses Costa. Essa eu queria pra mim. Essa é de longa data, Nossa senhora, essa aí devia ser vendida em garrafinha. Isso é verdade. E aí, Edu, e você que tá sempre no auge? Quer dizer, depende. Porque a gente vai falar agora dos confrontos da Copa do Brasil e tem mais interesse além do Palmeiras pra você. Sim, boa tarde, Renata, boa tarde, meus amigos. Eu fiquei esperando o São Paulo, o Flamengo, ali no sorteio. Não vi esses times assim. O que aconteceu? O futebol te dá essas coisas assim, sabe? Pra você chegar pro Cicinho, ele tá animado com o Dorival, chegou aqui, agora já caiu na realidade. Pô, não, tá triste. Vai ganhar de 1-0 hoje, aquela coisa. Que coisa, o Edu tá soltinho igual a arroz da dona Ana, minha mãe. Soltinho cada vez mais, hein? Deixa eu mostrar aqui no telão. Ele preenche, ele ocupa. Apoiou Itaquera, esse ele já era. Ele expande o nosso telão com a sua presença brilhante. Everton Guimarães. Olá, que tal, muchacho? Muchacha, muito bem, muito bem. Está parecendo um garrafão de vinho, um Cabernet Sauvignon. Mas tá uma beleza, viu, Renato? Você não erra. O tempo passa. Aliás, o tempo passa para todo mundo. Se você pegar todos nós aqui, desde 2013 que eu tô aqui, de 2013 para cá, nós fomos castigando com o tempo. Uns melhoraram, outros pioraram, mas uns pioraram muito. Mas você só melhora a cada dia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tava aqui preocupado assim, jogar contra o São Paulo, contra o São Paulo, contra o São Paulo. E eu não, esqueci, ô Juventude. Aí o Capelani vai aparecer daqui a pouco, deve estar feliz. Poderia ser o Flamengo, né, Capelani? Que coisa, hein? Vitória e Atlético Paranaense. Mais um confronto definido. Oi, Capela! E aí, tudo bem? Quais são as considerações, as incoerências da terça-feira? Quero saber tudo, não esconda nada. Boa tarde. Roubaram o queixo dele. Roubaram o pescoço dele, hein? E o pescoço. Boa tarde, Rê. Um beijão pra você, pra todo mundo aí. Não, por enquanto nenhuma incoerência detectada. Minhas anteninhas estão intactas até aqui. Mas eu queria falar o seguinte, o Chico queria ter a autoestima do Ulisses. Eu só queria ter a sorte do Palmeiras. O time rabo do lado. Tinha um time só pra pegar um time da Série B.
Coube ao Palmeiras pegar o único time de Série B, o Fortaleza. É o fim dos tempos. Capela, já que você trouxe essa informação, vamos mostrar os confrontos totais aqui. Agora há pouco aconteceu o sorteio, não é? Então vamos lá. Lembrando que aqui, deste lado, são aqueles que vão iniciar o confronto na sua residência, nos seus domínios. E aqui quem define em casa a segunda partida. Então o Vasco vai jogar contra o Fluminense. Jogão, hein? Será o primeiro mandante, depois aí o Fluminense vai definir o confronto como mandante. Na sequência, parem as máquinas! Parem o mundo! A Terra não está girando. Vai torcer pra quem, doutor? Sorteio, amo o jogo aberto. Quero ver, doutor. Então, o sorteio odeia o Inter, isso eu já percebi também. Não, jogo tranquilo, jogo tranquilo. Eu quero ver pra quem que o doutor vai torcer. Eu vou observar. Doutor, eu gosto da sua versão mais firme, não mureteira. Isso aí. Mas tudo bem, tem tempo ainda. Internacional e Corinthians, o primeiro jogo em Porto Alegre, no Beira-Rio, e a sequência na Arena Bernabé. Venha preparada, hein, menina? Falei naquele dia. Agora vamos para Mirassol e Grêmio. Maião, eu vou ao Maião. Opa! Vai ser em agosto. Você até a cantora Isa já esteve no Maião, né? Mas por motivos diferentes. Mas esse jogo não vai ser em Os motivos agosto. são futebolísticos. Vai sozinho. Bom, teremos também Atlético Paranaense, interesse total do Capela contra o Vitória, que eliminou o poderoso Flamengo. E que também eliminou o meu bom final de semana. No sábado começou errado. Bom, Atlético Mineiro, já falamos sobre isso, contra o Juventude. Era pra ser o São Paulo. Essa competição eu não quero mais falar sobre elas. Ai, não quero mais falar. Mas ficou sem graça essa competição também. Ficou sem graça, não tem aquele brilho. Né? Agora que você já ganhou uma, tá tudo bem, né? Agora virou... Tá bom. Acreditamos. Rindo. Olha o Santos, Edu, com o Remo. Parada dura, hein? É indigesta. O Remo tirou o Bahia. É, muito difícil jogar em Belém. E o Remo ganhou na casa do Bahia, né? Então, complicado. Chapecoense e Cruzeiro, na teoria, Ulisses. Passa o Cruzeiro. Cabuloso. Dois jogos, cabuloso. né? Dois jogos. Você assistiu esse final de semana, Decide né? em casa, mas passa dois A Chapecoense eliminou o Botafogo, mas o segundo jogo foi Maior em campeão Santa Catarina. da Copa do Mas Brasil. 2 jogos pro Cruzeiro e 2 jogos pro Chapecoense. Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. Passa o Cabuloso. Cabuloso vai deitar aí. E aqui chegamos àquele que é apontado por muitos deitar como também. o favorito a ganhar a competição. Isso não significa que vá vencer, mas é o favorito. Palmeiras e Fortaleza. Ah, não, aí é demais, aí. O favorito. O favorito é o Corinthians que ganhou o ano passado. O aí é a grande surpresa, o favorito. Ei, o Palmeiras está crescendo na competição. Primeiro pegou o time da Série D. Agora vai estar pegando o time da Série B. Então está crescendo na competição. Aí quer passar para a próxima fase para jogar na Série A. Vai passar, tem que passar. Imagine lá lotado, o Palmeiras é Cara, acostumado a dar uma... Algo me diz que a final vai ser Palmeiras e Inter, viu? Tô com essa sensação aqui. Não, Você para, não manja dessa é melhor você não ter essa sensação. Essa competição você não manja, velho. Essa aí é só no controle. Você não entende muito de Copa do Brasil. O que adianta chegar até lá para ter isso no final? Vai ganhar. Ai. Bom, sabe o quê? Eu não quero pensar em Copa do Brasil ainda, tem tempo até agosto. Mas o Corinthians vem pensando em fazer a limpeza. E começou por André Sanches, o presidente que mais apareceu nos últimos anos, que acabou até ganhando cargos políticos, não é por causa disso, títulos, fez uma reformulação vindo da Série B e agora expulso pelo clube. Que história é essa, Rona? E uma sequência vindo do Dualib, né? A gente achou que ficaria livre de tudo que aconteceu com isso, que o Dualib para sair, a polícia foi lá, se vocês não lembram. A polícia saiu com um computador debaixo do braço, dentro do Parque São Jorge. Achávamos que seria diferente com as outras pessoas que lá estavam. E nos surpreendemos também com o Augusto, que foi dada a ele também essa incumbência de tirar o Corinthians de uma situação gravíssima que ela se encontrava, e isso não aconteceu. O Duílio e o seu irmão escudeiro, o Adriano, que era o administrador, que agora aprendeu a fazer conta e está falando que as contas estão todas erradas. Então o Corinthians vai ser limpo sim, Renata.
Começou a limpa no Corinthians, a torcida foi lá, já jogou sabão e vai sair toda aquela crosta ruim que não deixava o Corinthians seguir em frente. A verdade é essa. Todo mundo acreditou em todo mundo e o Corinthians virou essa bagunça que estava aí. Então agora a tendência é as torcidas também fiscalizarem junto com o Conselho, porque o Conselho ainda manda no Corinthians. Essa que é a verdade. E ontem teve um papel fundamental para já começar essa limpa. E que continue, que não pare por aí. Já estão falando que dia 2 vai ter mais um aí na porta da rua. Seriam 2 o certo. Seriam 2. Mas tudo bem, vamos começar a limpa devagarzinho. O importante é dar uma sequência para o Corinthians respirar. Que o Corinthians precisa respirar, porque foi feito mal aí para o Corinthians há muitos anos. O importante, Chico Garcia, é que o Corinthians não pare, que ele cumpra esse processo. O Ronaldo falou em 2, mas acho que ainda tem o Augusto e o Duílio, né? Esses dois. Tá. Além do Andrés. Eu falei 2, são 2. Aí esses 2. Número 2 são 2. Mais 2, pronto. Obrigado. Porque contando com o André, as 3. É que vocês não são inteligentes. Não, já foi, Cicinho, já foi. Um já foi. Tá bom, faltam 2. O que é que você citou o irmão do Duílio? O curioso, mas assim, ainda tem um longo caminho, né? Porque dos 167 que lá estiveram, e representam nem 60% dos conselheiros, 49 ainda votaram não. 49 ainda votaram pela não expulsão. E 6 nem votaram, né? 6 se abstiveram. Então, assim, tem muito ainda a percorrer. Qual é o placar total, Chico? Só 112, sim, 49 não, 6 abstenção. Dos que lá estiveram presentes, nem 60% do todo. Então tem muita gente que ainda passa um pano, que ainda se esconde e tudo mais. Mas de fato, né? Mas tem nome e tudo, né? Esses 49 tem nome, tudo, carteirinha de sócio, tudo, né? O fato é a exclusão oficial definitiva, porque o Andrés não era só pertencente ao quadro associativo e um ex-presidente. Ele era membro do CORE, do Conselho de Orientação, que muitas vezes sugeria questões, pautas importantes para o Conselho Deliberativo, porque lá os ex-presidentes são membros vitalícios, ele também está fora disso, do Conselho de Ética. O André Sanches participava do Conselho de Ética, ele também está fora disso. R$480 mil no cartão corporativo de uso indevido daquilo que foi comprovado. E fora o que ele precisa responder ao Ministério Público, na Justiça, e aí tem relógio de luxo, tem hotel em Fernando de Noronha, no Rio Grande do Norte. Tem um valor que ele devolveu para o Corinthians porque ele disse que se confundiu com o seu cartão pessoal, R$15 mil. Mas e os 480? E o que ainda não foi comprovado? Então, assim, ontem foi um dia histórico para o Corinthians, né, com a expulsão de um cara que usou de forma indevida o clube e que siga assim com os outros representantes. O Corinthians, mais uma vez na história do futebol, como a democracia, abre um precedente que servirá para outros clubes. Eu vejo assim no futebol. Eu acho que chegou o momento de uma limpeza geral. A torcida corintiana foi muito feliz ao jogar sabão lá, né? Espuma de sabão, aquela coisa toda, demonstrando e simbolizando a limpeza que é necessária. É um fato triste, ruim, né? Porque o Andrés chegou, revolucionou o Corinthians, a arena, aquela coisa toda, e tudo que trouxe virou um problema para o Corinthians, né? Virou um problema assim absurdo. A arena é um problema absurdo, que tem como sanar. O presidente atual do Corinthians fez uma limpa nas categorias de base, porque a base, Renata, de um time de futebol, como é a do Palmeiras, como às vezes o Flamengo nem tanto, mas mais o Palmeiras, que usa muito isso, é onde você pode ter uma volta financeira muito grande para sanar os seus problemas com venda futura de jogadores que surgem lá. Mas quando a base está poluída, ela está machucada, ela não revela ninguém por jogo de interesse, por questões financeiras, aí complica-se a vida também de um time de futebol. Então, a saída do Corinthians é a base. Valorizar muito a base, colocar jogadores de qualidade, enfim, para superar esse déficit financeiro. O presidente do Corinthians deu uma conversa com a gente assim por cima e falou que em 4, 5 anos, no máximo, o Corinthians terá todas as suas contas pagas se as coisas continuarem acontecendo como estão acontecendo. Então, é um desafio muito grande, mas o que machucar, o que sangrar esse time é um negócio absurdo e a justiça foi feita ontem. Parabéns ao Conselho do Corinthians, a parte do Conselho, né? E não só, e não só ao conselho, mas ao torcedor também. O torcedor tem que ser parabenizado. Porque a pressão... As organizadas que foram lá... Perfeito, porque a pressão que a torcida fez ontem, na minha opinião, se não tivesse essa pressão, assim como fez no São Paulo também no impeachment lá do Júlio Casares, se não tivesse essa pressão, muitos conselheiros poderiam muito bem pipocar ali. Se 49 ali votaram contra essa saída do Andrés, que é óbvio, cara, qualquer corintiano, se você é corintiano, você é a favor dessa saída. Esses 49, eu não tenho o menor medo de falar que vocês não são corintianos. Não são, porque o Corinthians, a gente já falou aqui, o Corinthians é fácil uma das maiores marcas do Brasil, do mundo, se bobear. Se o Corinthians colocar qualquer coisa para vender, camisa, chaveiro, boné, vai vender, vai esgotar a venda, o Corinthians vai lotar estádio.
E para um time como o Corinthians, uma marca como o Corinthians, dever 2 bilhões para mais, isso é absurdo, gente. Os caras têm que ter sacaneado muito o Corinthians, muito arrebentado o clube. Então é legal ver esse movimento no futebol brasileiro, Rê, desses caras que se acham donos do clube, acham que podem fazer o que quiser no clube e não vai acontecer nada. Não, vai acontecer sim e tem que ser julgado. Todos esses caras que sacanearam os clubes têm que ser julgados porque não pode ficar impune. O futebol faz parte da sociedade, a gente não pode aqui ser leviano também de falar sobre corrupção quando não tem provas, enfim. Só que tem que ser julgado, tem que ser investigado porque isso é muito importante para acabar de fato com essa farra que tem no futebol. Agora, Capela, é um primeiro passo, essa expulsão, essa saída do André Sanches, ela simboliza várias eras que passaram pelo Corinthians, onde ele estava na direção, na frente de tudo, ou nos bastidores trabalhando muito. E agora, esse poder foi tirado dele e o que ele fez de errado, aí sim, ele vai ter que prestar contas e vai ter que pagar. Uma hora essa conta vai chegar e completa, Capelanes. E já chegou, né, Rê? A verdade é essa aí, porque um clube que tem um potencial de faturamento de 1 bi, que tem, infelizmente, uma dívida praticamente impagável, que só eleva de mais de 3 bi, eu queria fazer uma comparação rápida, aproveitando que eu tô aqui no Morumbi hoje. Eu fiz uma entrevista recentemente com Carlos Henrique Sadi, conselheiro vitalício do São Paulo. Ele usou a seguinte frase: o São Paulo foi sequestrado pela antiga gestão do Júlio Casares. Se você fizer uma comparação, o Corinthians, ele não só está sequestrado há décadas, quase desde a sua fundação, como o Corinthians vive uma grande máfia. Uma grande máfia, é mais ou menos isso, a famosa Cosa Nostra. Porque se você for ver a história do Corinthians, o Corinthians ele é comandado, por mais seja o clube do povo, a democracia, ele é comandado por um pequeno grupo que faz barulho e que destrói o clube se precisar. E gosta mais do poder do que da instituição. Isso é muito claro. Vem desde lá de trás com o Vadielu, aí passa depois pelo Vicente Mateus, Marlene Mateus, é bem verdade. Depois vem a outra turma, um outro presidente que aparece no meio do caminho, mas depois fica pouco tempo e sai. Aí vem do Alibe, aí depois vem essa gentalhalhada da renovação e transparência, que se perpetuou no poder, mas ganhou muita coisa. Sim, a que preço? Que o Corinthians está pagando e tenta pagar até hoje. E dificilmente vai conseguir pagar nas próximas gestões. O que me deixa muito satisfeito é que o torcedor não é otário, o torcedor não é burro. A quantidade de torcedor com a camisa do Corinthians hoje na rua é uma coisa impressionante, porque de fato ontem foi um dia histórico, só que não pode parar por aí. E eu não digo nem do Duílio, que para mim é disparado o pior presente da história do Corinthians e já deveria ter sido chutado da instituição. Augusto Melo, a mesma coisa, que o Ministério Público, a Justiça demoram demais para averiguarem os casos, que já são vários, praticamente batom na cueca, é só dar sequência, mas o meu ponto de vista é, se não mexer, se não mudar o estatuto do Corinthians, tira Andrés, tira Duílio, tira fulano, tira ciclano, aí na próxima eleição colocam lá um outro serzinho que vai destruir o clube e o Corinthians vai conseguir passar de novo por todos esses problemas. Então, de novo, reforme o clube na questão do estatuto. Se não mexer no estatuto, infelizmente, o torcedor corintiano vai continuar algemado por péssimas gestões que estão destruindo a instituição, Renata. Marco Aurélio Cunha, André Sanches fora, um símbolo de poder, alguém que esteve sempre à frente das principais decisões do Corinthians e agora escorraçado finalmente pelo clube, porque fez e ainda vai ter que provar muita coisa. É só o início. Renata, é uma pena para o futebol, para as pessoas, né? Não se trai uma nação. Não se trai uma nação. O Andrés teve tudo na mão, teve todas as oportunidades, foi figura de absoluto domínio da esfera esportiva no Corinthians, em todos os lugares. E, infelizmente, eu acho que o poder excessivo e a vaidade elimina as pessoas do convívio. Já dizia o advogado do diabo, né? A vaidade é meu pecado favorito. E aí não há limites, acha que tudo pode, que as coisas são simples, eu resolvo. E acontece isso no Corinthians e no seu vizinho. Guimarães, tchau para André Sanches, hein? Para muitos já foi tarde. Então, Renata, viva a democracia, né, Renata? Viva a democracia corintiana. A força desse povo aí é muito grande, e é muito grande mesmo, historicamente. Uma coisa é a zoeira com o Ronaldo, outra coisa é a zoeira com a Timão Press, outra coisa é a zoeira no programa, que é salutar e faz parte do nosso conteúdo aqui. Outra coisa é a gente analisar o assunto sob uma ótica que tem que ser, né? Da seriedade. Esse povo é muito forte, né? E aí eu estou falando do povão corintiano, é muito forte. Eu, sinceramente, não sei, Renata, se a dívida do Corinthians ela é pagável. Não sei. Uma dívida de 2
pelo que fatura e tal, a gente conhece a capacidade do Corinthians, eu já disse algumas vezes aqui, que seria um grande problema para outros clubes se o Corinthians se organizar. Porque a força da marca do Corinthians, para mim, pelo menos para mim, é uma força de marca que ela sobrepõe todas as outras no Brasil e até fora do Brasil. Por uma questão muito simples, a gente olhar para o volume de dinheiro que é colocado no Brasil, eu acho que é uma força até superior à de Boca e River, que são tradicionalíssimas aqui na nossa América do Sul. E quando eu vejo esse tipo de movimento, da força desse povo que foi lá e tal, eu realmente, nessa queda de braço, me admira muito, porque o Andrés é uma figura historicamente muito forte, muito bem relacionado politicamente, é uma marca muito forte no futebol. Mas, por outro lado, eu olho, esses caras aí, eles participavam de reuniões, eles tratavam de assuntos, eles opinavam sobre os rumos do futebol brasileiro, né? Então, eles não conseguiram resolver a questão do Corinthians, queriam resolver a questão do futebol brasileiro. Então, o Corinthians caminha para se organizar, é um problema se organizar para os demais, porque a marca é muito forte. Agora, o que a gente precisa entender o caminho do Corinthians é viável, a dívida é pagável, tem gente competente para fazer o que o Bandeira, por exemplo, fez no Flamengo. Será que a torcida do Corinthians está disposta a consumir esse remédio amargo para daqui a pouco se transformar numa marca forte e num poder, principalmente de grana, que o Flamengo tem? Não sei se isso vai acontecer, mas o primeiro passo foi dado rumo à organização de uma marca que é muito forte e que fica mais fortalecida agora com esse papel do povo corintiano aí, que foi um papel realmente relevante e histórico, Renata. Tirarem um cara do perfil e do tamanho do Andrés ali de dentro, é histórico isso aí. Essa é uma ação concreta. Ronaldão, só para arrematar o que é? Eu queria arrematar com mais 2 nomes aqui que a gente não citou. Uma foi a vergonha que o Mário Gobi passou ontem dentro do Conselho. Isso não se faz. O voto é a democracia, como diz o Everton aí. E você tentando brecar, então tem que ser... Acho que o pessoal tá na hora de olhar para dentro de novo aí do Corinthians. E um outro que sumiu, que ninguém fala mais nada, que é o Roberto de Andrade. Vocês estão lembrados ou não? Então tem mais gente sim. A caçamba vai encher aí, se Deus quiser. E parabéns às organizadas, parabéns a Gaviões que foi lá, jogou todo. Então, parabéns a todos vocês, a 12, Estupim. Agora a caçamba vai ter que sair cheia. É isso. Muito bem, Rona. Aqui está Capelanes para falar sobre São Paulo e Boston River, que é o jogo da Sul-Americana de logo mais. O São Paulo querendo vencer a partida para se classificar, já ficar tranquilo na próxima fase. E esse é o objetivo. 8 jogos sem vencer o São Paulo, hein, Capela? Tá parecendo aquele de posto de gasolina. 8 jogos e aí contando com algumas partidas do Dorival. Até peguei o celular aqui que eu não consigo decorar o nome desse árbitro aqui. Augusto Menéndez. Augusto Menéndez, do Peru, vai apitar o jogo. E, inclusive, Rê, eu gosto de fazer externa, né? Fica aqui com os nossos repórteres cinematográficos, ficar no meio do povo, porque, ó, sentir o cheiro do povo é uma coisa maravilhosa, mas o jogo às 7 da noite, eu de verdade achei que já teria a barraca armada, achei que já teria torcedor pra lá, então eu já dei uma volta aqui por completa no Morumbi, não encontrei muita gente ainda, mas a grande verdade é o seguinte, São Paulo depende só de si, talvez aí esteja o problema, porque o São Paulo, vamos lá, como vai ter o Higgins e Milionários vão se enfrentar, São Paulo tá tranquilo na classificação, mas a grande verdade não pode trupicar hoje aqui mesmo contra o eliminado Boston River. Aí a tendência, por mais que o Dorival saiba que tem a questão do desgaste, etc e tal, daqui a pouco vai ter a pausa aí para a Copa do Mundo. Então a tendência, tirando os jogadores lesionados, que todo mundo sabe, Cauli, etc e tal, a tendência é o São Paulo com força máxima. Tava conversando com uma pessoa do São Paulo aqui para entender, porque o Tricolor ainda não divulgou quantos ingressos vendidos antecipadamente. Não me foi passado, Renata. Falaram que talvez isso não seja divulgado. Quando eles fazem isso, é porque talvez, geralmente, a não ser que tenha divulgado agora e eu não vi, porque eu tô aqui no ar, mas talvez a gente não tenha um grande público. Mesmo ciente que o Tricolor jogue a base, jogue o futebol feminino, jogue os profissionais, sempre tem aí uma média de 20 a 30 mil torcedores pelo menos. Vamos aguardar. Não tá frio, tendência que não chova. Doutor Marco Aurélio Cunha que fala que o frio, a partir da noite no Morumbi é sempre muito complicado. Hoje não tem desculpa do tempo e hoje não tem desculpa do horário. 7 da noite e não vai chover, São Paulo tem que ganhar, né, Renata?
Agora é o seguinte, o São Paulo é aquele time que se não está bem... Aliás, vou só falar uma coisinha. Para quem reclamava, não é? Que, não, o Hernan Crespo não era tudo isso, ele foi primeiro lugar e o São Paulo já é 7º no Brasileiro. São Paulo ontem perdeu uma posição para o Coritiba. Mas eu acho que para E quantas vitórias tem o Dorival no São Paulo? Não, você não vai fazer esse comentário. Eu não vou nem responder essa pergunta. Mas hoje é uma boa chance, não é um prato cheio para hoje, em Cicinho, ganhar. Para o Dorival já colocar 3 pontos aí na tabela da Sul-Americana. É um prato cheio, sim. Até pro Caleri voltar a fazer gol. O Arthur continuar jogando bem. O Wendel, se for jogar também, jogar bem. Tapia. Passa pra frente. Tampa o microfone do Chico, aí tapa o microfone Então, dele. assim, é um jogo que... Perdão, o Chico tá numa semana ótima, gente. Pois é, e aí a linha de raciocínio vai por água abaixo. Porque, assim, é um jogo que o Dorival também pode usar para fazer teste, porque o adversário é bem limitado. O São Paulo só não pode cometer os mesmos erros. Você acha que é para teste mesmo, Cicinho, hoje, para mesclar? Vai cair fora hoje, Cicinho. Cicinho, se perder, tá fora, Cicinho. Como é que vai experimentar, velho? Não, é importante citar, o São Paulo não tem como não testar hoje. O São Paulo não tem... Como não, se perder, tá fora. De verdade, é difícil encontrar 11 jogadores hoje para entrar em campo, gente. Vocês estão em crise, velho. A quantidade de lesões que o São Paulo tá na temporada, o time titular praticamente inteiro ali não tá disponível pro São Paulo. Gente, o que eu acho engraçado no futebol, as pessoas não estudam, né? Que vai contratar os caras, né? Porque quem estava no São Paulo lesionou o time do Inter inteiro quase também. Precisa fazer faculdade? Entendeu? Tô falando sério, e é verdade. Quando passou lá pelo Internacional, cara, o que vivia jogador do Inter no DM era um negócio de louco. Aí vem pro São Paulo e deixa o DM o São Paulo não tinha lesão no passado? Agora antes da chegada do Paixão. O Paixão arrebentou com o São Paulo. O problema é o Paulo Paixão, sério que você vai fazer isso? Também sim. São Paulo não tinha lesão no passado, quase não teve. Mas no ano passado, o maior problema do Hernan Crespo, sem Paulo Paixão, foram as lesões, gente. Pois é. Agora, ele não estava aqui. Olha o ataque do São Paulo. Agora, o que eu vejo... Mas contratar não tá fácil, não. Se não é o Memphis contratar pro Corinthians lá, os negócios Então não é fácil. Tem que ser PH nisso aí, Cicinho. Eu vejo uma evolução do São Paulo. O São Paulo vai melhorar. Eu acho que o São Paulo para de cair no Campeonato Brasileiro. Como se diz o Ancelotti, o São Paulo está eliminado. Eliminado. Mas só um negócio rapidinho. O São Paulo, pra ter uma noção Não, evoluando não tá, o São Paulo. Não, eliminado. O São Paulo está eliminado. Não, mas calma, isso não é Copa do Brasil, gente. Isso é Sul-Americana. Só pra lembrar aqui, contextualizar. Só pra mostrar um pouco... Fazer uma correção aqui. Ô, doutor. Quem machuca jogador é metodologia de treino, não é preparador físico. Lógico. Preparador físico... não, gramado, tapetinho machuca também. Peraí, São Paulo já mudou 3 comissões técnicas, a do Crespo, a do Roger e agora a atual do Dorival. E o tapetinho, doutor? O jogador começa a trabalhar em um determinado ponto, muda para outro e muda para outro. Vai ter lesão. Mudar de médico dá problema, mudar de alimentação dá problema, mudar de treinamento dá problema. Tudo dá problema também, hoje em dia. Beber água dá problema. Não é a figura do Paixão, é a figura do contexto que quando você quer errar e erra propositalmente, tirando um treinador que era vitorioso, você vai ter esse tipo de problema e vai arrastar até o fim do ano. Por isso que eu falo, acaba logo o ano, pro São Paulo é melhor. E o tapetinho? Que isso, tem a parada, doutor. Calma aí, doutor. Ai, agora começaram a pensar nos doces agora. Tanto quanto degustar um doce, é bom degustar uma vitória, né, Chico Garcia? Quando isso acontece, mas olha só, aqui estão os lesionados do São Paulo, os problemas do Dorival Júnior. O Marcos Antônio ainda tratando uma lesão que não é tão recente. O Cauli, olha o negrão, hein? Cauli com dores musculares, o Lucas Moura, rompimento do tendão de Aquiles, o Luciano, dores na panturrilha direita, o Sabino, dores na coxa direita e o Bobadilla com dores no joelho, liberado para a seleção paraguaia. Sabe um agradecimento que tem que fazer aqui? Tem que agradecer por ser ano de Copa, cara. Porque assim, essa pausa pra Copa vai salvar a temporada do São Paulo, que foi arrebentada. Grava isso aí, Marcelão, grava isso aí. Pode gravar. Inclusive, hoje no estádio, deve ter o quê? 15 mil pessoas mais uma vez, porque conseguiram afastar... repete que vai salvar, repete o Marcelão falou. A pausa pra Copa deve salvar a temporada do São Paulo pela voz... E hoje no estádio, mais uma vez... Não, repete de novo. Vai, tô com tosse, vai. A Copa deve salvar a temporada de São Paulo. Mas olha só, o time de hoje é o time que tem que honrar o São Paulo logo mais em campo. O Rafael, sempre presente ali no gol. O Lucas Ramon na direita.
A dupla de zaga, o Alan Franco de um lado, ou o Osório, ele pode testar, ou até o Tolói. Aqui na esquerda, ou ele vai com o Enzo Dias ou o Wendel. E aí no meio-campo, olha o nome que apareceu ali, Pablo Maia. Pablo? Vai se dar bem. Olha a música, Pablo. Jogou se dar muito bem. bem contra o Botafogo, hein? Então, pode aparecer mais uma jogador de vez agora na confiança do Sul-Americana. Dorival, né? Então, Danielzinho e Pedro Ferreira. Sub-15, né? Pela foto. Não, ali. não, o Pedro Ferreira, ele entrou agora, ele tá mais cabeludo, né? Ele tá mais forte, assim. Ele era no E ele entrou, Sub-15. e ele Tava lá entrou em muito Cotia. bem taticamente. O menino lindo. Aí aqui na frente o Arthur, o Ferreirinha e o Caleri. Alguma notícia do Rian Francisco? Não, o Rian já voltou, ele já Mas ele não tá na base? Então, já tem pelo menos um mês que ele tá treinando. Mas tá com a base ou tá com o elenco titular, principal? Ele tá mais no sub-20 ali também em relação E o Caleri a isso, voltou? mas ele tá nesse processo de Pra pegar transição, assim, de ritmo, pegar pra ritmo. pegar né? jogo, Exato, enfim. exatamente. E daqui a pouco é um bom jogador do São Paulo também lançar a mão. Agora, Importantíssimo, tem que ser. o Arthur, bom jogador, né, cara? Tem jogado bem com a camisa do Ceará. Borboleta, hein? Apareceu? Esforçado demais, foi o cara que dá trabalho pra todo mundo. Vocês viram que o Rames Rodrigues tá na convocação final da Colômbia, e o Borré não. E o Carboneiro também não. Carboneiro também E não. nem o Viveiros, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aí a gente acha que o nosso futebol é top. Mas, se o São Paulo não vencer o jogo, se o Milionários ganha do O'Higgins... Chico, a chance é zero Eu do São Paulo falei não isso vencer. aqui, Chiquito. Você tá dormindo no programa, Gente, Chico? a chance é zero do São Paulo não vencer hoje. Milionários contra os Será que a pobretones. gente tem o grupo do São Paulo aqui? A gente pode colocar na A tela? chance é zero de não vencer hoje. Esse time do De Boston não River vencer. tá louco. Já vamos colocar o grupo do São Paulo Soberba, aqui, hein, ó. Sgar? Não é Ó soberba, lá, é muito Chico, ruim o ó. time, irmão. Olha lá, ó. É muito São ruim. 9 pontos do São Paulo que enfrenta o Boston River que tá fora. Então só 3 já era. Vem aí pra cumprir tabela, não é? Ó, vocês Só estão que fora, aí, hein? olha só, o interesse é total entre Milionários e O'Higgins, porque se empatarem, o Milionários vai classificar. Aí tem que olhar aquela coisa do confronto direto, não é? Então, se o São Paulo não ganhar do Boston River, o São Paulo hoje empatando tá ótimo. Que triste. Defendeu Abel Ferreira. Olha, quem tem que decidir se o treinador fica ou sai é a presidente, que no caso sou eu. E eu já falei diversas vezes que não é o resultado de um jogo, não é uma desclassificação em um campeonato que vai fazer com que eu perca confiança no meu treinador. O meu treinador tem a minha mais profunda confiança no meu treinador e no meu diretor de futebol, independentemente do resultado de jogo. Porque eu sei que no jogo, como na vida, você ganha e você perde. O importante é que o Palmeiras estará sempre disputando. E quem está disputando tem possibilidade de vencer. Então, independentemente de resultado de jogo, o desejo da presidente. O Abel Ferreira fica comigo até dezembro de 2027. Abel e Anderson Barros. Capela, você vai ter que mudar o discurso agora, porque ela garantiu até o final de 2027 o Abel Ferreira, ator da Capela. Vai, não finge que não é com você, não. Placa do nariz da camisa aí. Não, eu tô ouvindo aqui. Gagueja já não. tinha ouvido aqui Gaguejou. a declaração. Gagueja não. Mas não é isso não, capitão. Agora é muito fácil, né? Agora é muito fácil aparecer que ganhou do Flamengo e não sei o quê. Eu quero ver porque na boa qualquer um. Na boa até eu. Na boa me coloca lá que eu também faço. Agora, eu quero ver quando o Palmeiras não entregar, e eu espero que entregue, que aqui está um torcedor palestrita. Aqui está um cara que torce pro Alviverde. E desde criança também por causa do meu pai. Mas virei furacão, graças a Deus. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, se continuar com esse futebolzinho pragmático, a pressão, uma hora, as pessoas acabam sucumbindo. Então, eu prefiro aguardar de camarote para depois, no final do ano, vocês todos falarem aí. Ele avisou e eu avisei com antecedência. Olha, eu defendo bastante o Abel Ferreira, porque eu gosto do trabalho dele. Mas eu poucas vezes falo até da Leila Pereira. E eu quero lembrar que no ano passado ela renovou com o Abel Ferreira antes de qualquer decisão de título. Então, para mim, esse tipo de atitude de um mandatário diz muito mais do que um monte de presidentes por aí que faz um monte de tramóia, que não cuida do clube, que endivida mais o clube, que não trata bem daquilo que foi oferecido para ele cuidar. A Leila Pereira é uma mulher transparente, ela é uma mulher que na boa, na média ou na ruim, ela é igual. Então, gostem ou não, ela garantiu que até o final do mandato dela é o Abel Ferreira e não é a primeira vez. E não se esconde atrás de nada. Tem crise, ela aparece. Palpites, adoro palpites também. Vamos começar Vamos ver. Santos e Deportivo Cuenca. Sgarbi. 2-0 Peixão. Ronaldão. Boston Celtic vai Não, jogar hoje? calma. Não.
É Santos e Cuenca. Então, na Cuenca, que se rompe os tambores, 0 e o Santos 2. Olha, os dois iguais. Marco. 2-1 Santos. Sempre toma um golzinho. E você, Ulisses? Ah, vou torcer muito pro Santos hoje, cara. 3-1, quero a classificação do Peixão. Cicinho. 1-0 Santos. Chico Garcia. 2-1 Santos. Segura a onda, Santos. Não toma gol no final. Eu vou de 1-0 Santos. E aí, Edu? Peraí, deixa antes do Edu, Capela, só pra gente deixar o Edu no suspense. Capela. Eu amo o Santos, o maior clube da terra. 2-0 nós. Edu. Renata, eu vou de 3-0. O Santos Olha. não vai tomar gol hoje. Vai fazer 3, não vai tomar nenhum. E agora, pra finalizar, São Paulo e Boston River. Edu. 1-0 São Paulo. Chico. 2-2. Nossa, Chico, vai. Ulisses. 3-0 pro São Paulo. Ronaldão. Boston 3, São Paulo 0. 0. Hoje 2-0 pro São Paulo. E aí, Sgarbi? Goleada, 4-0. Cicinho. 5-0, 3 do Calé. Marco Aurélio Cunha. 3-1 São Paulo. Muito bem. Por hoje é só, amanhã tem muito mais jogo aberto. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde pra você de todos os lugares. Capela.